Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje temos aqui muito especial. Nós temos um estudo dirigido das datas comemorativas. Ontem, 19 de abril, nós comemoramos o quê? O Dia do Índio. 21 de abril, que é feriado no Brasil inteiro, comemoramos o Dia de Tiradentes. E 22 de abril, comemoramos a data que os portugueses chegaram ao Brasil, que é comumente conhecido como descobrimento do Brasil. Na verdade, não é descobrimento, porque quando você descobre uma coisa que não existia. Na verdade, o Brasil já existia e já era povoado pelos índios, certo? Os índios já moravam aqui, então nosso país já existia. Ele não existia como um país organizado da mesma forma que os países da Europa, mas ele já existia como uma população que tinha sua cultura, que tinha seus hábitos, tinha suas práticas, certo? Então, na verdade, 22 de abril, nós comemoramos a chegada dos portugueses ao Brasil do processo de colonização. O que é colonização? É transformar um local em colônia, ou seja, em um processo, na verdade, que acontece de você colocar a sua cultura, colocar as suas práticas e explorar esse lugar para o seu sustento. E foi o que aconteceu nesse momento em que os portugueses chegam aqui no nosso país em 22 de abril de 1500. Mas vamos lá no nosso texto, certo? No nosso estudo dirigido. Outra coisa que eu vou falar para vocês no estudo dirigido, lembre-se sempre, esses textos vocês vão ler, mas vocês não precisam copiar eles no caderno. Vocês só vão copiar no caderno as perguntas e as respostas. Esse, especificamente, será no caderno de História, certo? Porque é um estudo dirigido da disciplina História. Então, nós vamos trabalhar, certo? Este conteúdo de História. Inclusive, nós temos aqui o período de 19 a 24, porque assim, vocês têm até o sábado para responder, tá bom? Vou mandar para vocês os vídeos que nós temos sobre o descobrimento do Brasil, sobre o Dia do Índio, sobre Tiradentes, e esse material que também vocês vão estudar. Quem puder imprimir, imprime. Quem não puder imprimir, não tem problema. Apenas visualiza no celular quando vocês forem responder, porque são textos para vocês terem o conhecimento do conteúdo para poder responder as questões, certo? Então, vamos lá. Os índios, eles ocupavam todo o território brasileiro, principalmente as regiões litorâneas. Como vocês viram no livro de história de vocês, o ser humano ele se desloca sempre à procura de quê? De alimento. Ele sempre se deslocou à procura de alimento, desde que ele deixou de ser um nômade, né? Quando ele era nômade, ele fazia o quê? Ele ia para os locais onde tinha plantas, onde tinha os vegetais para ele se alimentar, onde tinha os animais e onde tinha água. Da mesma forma, os índios ocupam o nosso país há milhares de anos. E o que aconteceu? Eles ocupavam as regiões litorâneas e as regiões das beiras de rio para poder se sustentar, certo? Então, vamos lá. Aqui em Sergipe, também nós tínhamos várias tribos indígenas que, com o passar do tempo, nesse processo de colonização, eles foram morrendo por muitas doenças que para nós seriam muito simples, como a gripe. A gripe matava os índios de uma forma absurda. O sarampo, certo? Matava os índios de forma absurda. E muitos índios foram mortos também pelos colonizadores, certo? Então,
os nossos índios foram praticamente dizimados de todo o país. Mas em Sergipe, nós tínhamos várias tribos indígenas. Então, vamos lá. Na época do descobrimento, as terras de Sergipe eram habitadas por várias tribos, além de Tupinambás, Caetés. Eles tinham cerca de 30 aldeias, ambas pertencentes ao grupo Tupi, que pode ser dividida desta forma. Na faixa do litoral sergipano viviam os Tupinambás. Litoral é toda a região que é em frente ao oceano. Então, aqui no litoral, nós temos os Tupinambás. No sul do estado, nós temos os cariris. Inclusive, são os poucos que ainda existem no nosso estado, são os cariri-chocó. Ao norte do Brasil não, de Sergipe, gente, vamos lá lembrar. Norte, em cima, sul, embaixo, leste, lado do oceano, e oeste. Então, vamos lá. No litoral, no lado leste do estado, viviam os Tupinambás, certo? Ao sul, que é na parte embaixo do nosso mapa de Sergipe, viviam os cariris. E no norte, próximo ao Rio São Francisco, norte na parte de cima, já lá na fronteira com o estado de Alagoas, certo? Tinha os Baimé, vou colocar aqui, Caxagó, Catu, Chocó e Romaria. Tem também Aramuru e Carapotó. Deixa eu marcar aqui para vocês conhecerem, certo? Atualmente, a única tribo existente é o Chocó, que é um resquício dessas tribos aqui, olha, cariris, que vivem hoje na ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha. O desaparecimento das tribos sergipanas se deu no século XIX, ou seja, lá no ano de 1800, devido à política indianista do Império do Brasil, que publicou a Lei das Terras em 1850, declarando como domínio público. Nesta fase foram extintos muitos aldeamentos nas províncias de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e outras regiões do Império, por critérios raciais discriminatórios, só para se apossarem dos territórios indígenas. Gente, isso acontece até hoje. Hoje, nós temos instituições que protegem os índios e que resguardam as regiões ou os locais que eles sobrevivem, que eles moram. Protegem esses locais. Mas, antigamente não existia isso. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, que nós chamamos lá no início de colonizadores, o que eles faziam? A colônia podia fazer o que ela bem quisesse com o país. Então, elas fizeram o quê? Eles demarcaram terras, eles desapropriaram os índios, tiraram eles de suas terras. Então, por isso que os índios eles foram morrendo, além das doenças que os portugueses, os europeus trouxeram para os índios, que os índios não estavam acostumados com essas doenças, trouxeram essas doenças e eles acabaram morrendo. Também existiram esse tipo de situação, dos índios serem mortos para desocupar esses lugares, certo? Então, se você olhar aqui, olha, a Ilha de São Pedro, que a gente fala, lá em Porto da Folha, é essa região aqui, certo? Aqui é o mapa de Sergipe, olha, certo? Esse aqui é o mapa de 1800, né? Século XIX. E vamos lá, aqui, a localização da aldeia dos índios Chocós, atualmente na Ilha do Ouro, em Porto da Folha. Olha aqui, gente, aqui, olha, certo? A cidade de Porto da Folha, o povoado não mudou de lugar. Aqui, esse mapa, certo? Que mostra
todos os locais onde existiam as tribos. Que é Pacatuba. Pacatuba é palavra indígena. Japaratuba, certo? Todos esses, a maioria, eu vou mandar para vocês vão receber, nesse estudo dirigido, várias palavras que são de origem indígena e que nós utilizamos, certo? Como eu falei para vocês na semana passada sobre o uso de palavras da língua inglesa e que nós abrasileiramos, certo? Não foi nem a portuguesa, é a brasileirar mesmo. As palavras também de origem indígena, nós acabamos assimilando essas palavras e nós repetimos, e muitas vezes nós não sabemos que essas palavras são de origem indígena. Nesse material que vocês estão recebendo, ou que vocês já receberam, na verdade, tem várias palavras que são de origem indígena. Aí vocês vão ter o conhecimento dessas palavras, vão saber que as palavras que às vezes você usa no dia a dia são de origem indígena. E isso prova que os índios, eles tiveram uma grande influência, eles influenciaram os nossos costumes, a nossa cultura. Vários tipos de comida que nós nos alimentamos hoje vêm dos povos indígenas. Quem aqui come, que hoje nós chamamos de tapioca, né? Mas os índios chamam de beiju, que é aquela massa preparada da mandioca. É um costume indígena. Por quê? Porque a mandioca, ela é um produto genuinamente brasileiro. Você pegar, a gente pensa que o coco é brasileiro. Não, o coco não veio do Brasil, o coco veio da Índia. Certo? Aí temos outras frutas, abacaxi. Abacaxi não veio do Brasil, não é de origem brasileira, ele veio para o Brasil, trouxeram para o Brasil. E aqui, claro, né? Você imagine que a nossa colonização foi em 1500, hoje já estamos no ano 2020, já se passaram mais de 500 anos, mais de 520 anos. Então, em 520 anos, claro, toda uma flora, ela é desenvolvida. Então, se você tem vários produtos que não vieram, que não são do Brasil, mas que estão aqui hoje, a gente pensa, cresce pensando, não, isso aqui é do Brasil, não é do Brasil, certo? A raiz que é tipicamente brasileira é a mandioca, certo? A batata, ela veio da Inglaterra, nós temos o milho que veio do México, né? Então, muitas coisas a gente tem que estudar para poder descobrir, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso estudo dirigido. Aqui a identificação de onde nós temos agora o último resquício de indígenas em Sergipe, que é lá na Ilha do Ouro, na cidade de Porto da Folha, certo? Aí, deixa eu colocar aqui é Porto da Folha. Menina, esse negócio agora fica clicando. Porto da Folha. Aí eu vou traçar uma linha aqui para a cidade de vocês. Nossa Senhora do Socorro. Olha aqui, ó, Nossa Senhora do Socorro. Nossa Senhora do Socorro, que é a cidade que vocês residem. Eu moro aqui, ó, em Aracaju. Eu saio daqui e vou para aqui, para a cidade de vocês. Para dar aula a vocês. Quando era presencial, né? Vamos. Aqui, o que eu falei para vocês, palavras que nós usamos que são de origem indígena. Olha aqui. Deixa eu ver uma aqui. Aqui é abacaxi. Fruta cheirosa. Vamos lá, outra palavra aqui que a gente usa demais. Vamos lá, vamos procurar aqui. Uma que nós usamos muito. Aqui, ó. Araci. Muita gente tem esse nome, né? Araci. Araci, progenitora do mel. Então, araciara, a ave que se alimenta do mel. Então, a gente já sabe que essa parte aqui, olha, araci é mel. Porque todas as outras palavras
que são derivadas dela, olha aqui, ó, é a araci, que produz o mel, progenitor é aquele que gera. Então, araci, progenitora do mel, araci. Aí vem a mão do dia, a aurora, e a araciara, a ave que se alimenta de mel. Nós vamos ver outra palavra aqui, que vocês, ou que nós, né, utilizamos. A palavra Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, também é de origem indígena. A arara era um tipo de ave que muita gente diz que é papagaio, mas na verdade é uma ave que tem um parentesco com o papagaio, uma ararinha, na verdade. Araras e cajus, porque na região que hoje é a cidade de Aracaju, o que não faltava eram pés de caju. E as aves, elas se alimentam de frutas. Então, se tinha caju, também tinha muitas aves. E tinha umas ararinhas. Então, o nome Aracaju, realmente, ele vem da língua indígena. Arara, caju. Aracaju, certo? Vamos lá, vamos passando, tem muitas palavras. Gente, vocês vão ler, vocês vão descobrir muitas palavras que são de origem indígena, certo? Aqui, olha, outra palavra que muita gente fala, caçula, filho mais novo. Muita gente fala, ele é o caçula da casa. Então, de origem indígena. Cafuné, estalido que se dá com as unhas na cabeça de alguém. E vocês aí vão procurando e vão achando várias outras palavras. Até aqui, olha. Até o Y. E vamos lá. Comidas de origem indígena: tapioca, pirão, pipoca, beiju. Arte indígena. Gente, a arte indígena é uma perfeição. Aí vocês vão ver nessa parte aqui que os índios, eles pintam o corpo, né? Inclusive, assim, cada tribo tem seu tipo de pintura, seus desenhos. Você identifica cada tribo por um desenho específico que eles têm, por uma cor específica que eles têm, certo? E essas tintas, elas são produzidas através de sementes, certo? A maioria são de sementes ou das cascas de árvores. A palavra que deu origem ao nome do nosso país, Brasil, ela vem de uma árvore, certo? Que quando você raspa o tronco dela, sai uma tinta, um corante de tom vermelho e que os indígenas usavam muito para pintar o corpo, certo? O nome dessa árvore, pau-brasil. Então, o nome do nosso país, desculpe, vem dessa planta, dessa árvore, né, na verdade. Então, eles usam jenipapo, eles usam carvão, eles usam sementes, urucum, que é uma semente que dá origem àquele pozinho, certo? Que as mães da gente usam para colocar na comida, né? Que a gente chama de coloral. Então, ali vem do urucum, certo? Essa semente é aquela cor vermelhinha. Então, eles usavam muito essas tintas, até porque, né, não existiam fábricas de tinta, né, como hoje, né? Arte plumária. Plumas são penas de aves. Então, eles usavam para colocar nas suas roupas, para fazer os famosos cocás, né, que a gente sempre representa o índio com cocá de pena, né, mas, na verdade, eles não só usavam o cocá na cabeça, eles utilizavam para colocar no próprio corpo, para colocar na parte de baixo, né, do corpo, como se fosse uma saia, nos pulsos, como se fossem pulseiras, certo? Então, o uso de penas de aves não é somente, né, no cocá, na cabeça,
certo? Em vários tipos de roupas que eles utilizavam as penas. Arte com pedras. Gente, os índios começaram a fazer, eles faziam ferramentas com pedras. Isso, claro, vem de lá dos homens das cavernas, quando eles começaram a utilizar instrumentos para poder já trabalhar com a terra, para fazer corte de animais. Isso quando o homem ele se tornou o quê? Um seminômade, certo? Deixou de ser um nômade que andava à procura de alimentos, à procura de água, e começou a fixar-se por um tempo maior em um lugar. Por isso que eles se chamam seminômades. Então, eles começaram a desenvolver ferramentas, e foram essas ferramentas que foram importantes para esse tipo de situação que o ser humano viveu, que era de ser seminômade, de ficar mais um tempo no lugar. E depois, quando eles foram aperfeiçoando as técnicas de agricultura e de produção dessas ferramentas, eles deixaram de ser seminômades. Eles fixaram-se em um lugar e começaram aí a desenvolver as técnicas de agricultura, de domesticação de animais para o seu uso, certo? Então, essa arte em pedras é realmente a criação de ferramentas de pedras. A arte em madeira. Gente, os índios, eles são perfeitos. Eles fizeram as canoas que hoje nós conhecemos, as travessas de madeira para poder fazer sua alimentação, estátuas, até porque eles têm suas próprias crenças, então eles faziam essas estátuas que representavam suas crenças, certo? Máscaras, bonecos. Então, assim, as técnicas de trabalhar, de esculpir a madeira, vêm dos povos indígenas, certo? O trançado ou o trabalho de cestaria. Quem já foi em algum mercado ou em casa, se tiver aqui, a gente conhece, né, a famosa arupemba, que é aquela cesta de palha, aquela técnica que é usada para fazer aquele tipo de cesta, aquele tipo de peneira, é trançado. Ele vai trançando. Quem já tem cabelo grande e a mãe já fez trança no cabelo, sabe como é que é a técnica de fazer a trança. Você vai enrolando uma ponta com a outra até fazer a trança. Da mesma forma, eles fazem com a palha, certo? De algumas plantas. Ele deixa secar a palha ou cipós, deixa secar um pouco e vai fazendo o trançado. E fazem as cestas, fazer objetos para armazenar tanto animais como os objetos, como comida, certo? Tudo isso eles faziam com essa técnica do trançado. A cerâmica. A cerâmica é o quê? É trabalhar o barro para você fazer o quê? Panela, vaso, bonecos. Vocês não tiveram essa oportunidade, né? Porque o ano passado vocês foram, quem foi aluno meu do terceiro ano, já estávamos na pandemia no mês de março, então eu não trabalhei com vocês com argila, mas eu sempre trabalhei com argila, principalmente quando chega essa época de falarmos sobre a arte indígena. Então eu sempre trabalhei com a argila, eu levava argila, aí os meninos faziam vários objetos e esperava secar para depois levar para casa os objetos que eles faziam, certo? Então, os índios também faziam vasos, panelas, vários objetos, utilizando também esse material, que é o barro que você tem, vermelho, ele tem uma liga, quando você molha, ele fica aquela coisa meio pastosa, e aí você pode manipular do jeito que você quiser, fazer o objeto que você quiser, deixar secar para que ele tenha uma resistência maior. Claro, vai ser secado no fogo, para que ele tenha uma resistência maior, a depois utilizar como panela mesmo, certo? Se você secar ele ao sol, ele não vai ter essa resistência tão grande ao calor. Vamos lá, pinturas e desenhos. As pinturas são incríveis dos indígenas. Lá na frente vocês vão ver um pouquinho do grafismo
indígena. Músicas e danças. Gente, cada cultura tem suas religiões, tem suas danças, tem suas músicas. É o que caracteriza um povo. Se você chega numa tribo indígena, você vai encontrar vários instrumentos musicais criados por eles próprios para acompanhar as danças e as músicas que eles criaram, certo? E aqui vou mostrar para vocês o que é o grafismo indígena, que é o trabalho com cores, com o uso de formas geométricas, mesmo que eles não tenham o estudo matemático sobre as formas geométricas, mas o grafismo utiliza formas geométricas nas suas pinturas. E eu vou mostrar com vocês agora aqui, olha. Esse aqui, olha aqui. Que formato tem isso aqui? É um retângulo. Tá vendo? Aqui, se você cortar aqui ao meio, são 2 triângulos. Então, olha aqui, ó, o grafismo, olha. São várias formas, vários desenhos. E cada tribo tem a sua pintura específica, o seu desenho específico. Nós podemos reconhecer determinada tribo através dos seus desenhos, certo? Olha aqui. Outra, aqui são da tribo Cadiuel. Esse e esse. Vamos passando. Olha aqui. Aqui usado para aqui foi uma foto de um vaso. Olha aqui que colorido lindo. Olha, uma espiral. Aqui você vê vários triângulos, olha. Vários triângulos, círculos, quadrados. Olha aqui. Aqui uma foto de quê? De uma dança indígena. Você vê aqui, olha, aqui não é pena. Aqui é palha, certo? São folhas de plantas, cipós, certo? Mas você vê que as cores, eles gostam muito de utilizar cores, várias cores, certo? Aqui, olha, um chocalho, aqui um chocalho, olha. Certo? Aqui são instrumentos musicais. Aqui sim, aqui, olha, são penas. Olha para aqui. Não é só no cocá que ele tem penas. Olha aqui no ombro dele também, olha, as penas. E aqui, olha aqui. Isso tudo é arte indígena, minha gente. Aqui você já pega os índios com já com um pouco de modernidade, olha. Esses aqui, olha, já utilizam um pouco da sua cultura, olha. Seu grafismo aqui na roupa, no tórax, no rosto, certo? Os cocás usando as penas. Aqui, olha. Lanças, instrumentos musicais. Então, são muitas cores que eles usam, olha. Olha a pintura aqui, ó. Linda, não é? Olha aqui. A pintura do rosto, o grafismo. Olha o colorido dessas penas. Perfeito, não é? Olha para isso. Olha as cores. Olha os formatos que eles conseguem fazer. Perfeito isso, né? Aqui, olha as casas, né? Os formatos. A gente sempre acha que as casas, né, dos índios tem um formatinho só, né? Que é aquele que a gente aprende lá na educação infantil, né? Mas não, tem várias formas. E eles, um detalhe, eles moram várias e várias famílias numa casa dessas, numa casa só, certo? Olha aqui o trançado das cestarias. Aqui você vê o grafismo, o trançado nas cestarias indígenas. Olha aqui,
certo? Aqui também o grafismo, o trançado de uma cestaria. Aqui você vê vários acessórios, né? Hoje a gente chama de acessórios, né? Brinco, correntes, tal, pulseira, né? Acessórios. Então, aqui são os acessórios indígenas. Aqui o índio, olha, todo pintado, olha o seu corpo todo pintado. Essa pintura também, ela serve para proteger, sabe de quê? Dos mosquitos. Não é só a dança de guerra, a dança, a festa, não. Para proteção também, proteção do sol e proteção contra os mosquitos. Onde tem rio, tem mosquito, viu, gente? Então, eles se protegiam com essas pinturas também. Olha aqui, mais outra imagem linda do grafismo indígena em potes. Lindo isso, né? A rede, claro, né? Aqui, certo? Nós encerramos a parte do Dia do Índio. Agora vamos para Tiradentes. Vocês também vão ler toda a história de Tiradentes, certo? De Joaquim José da Silva Xavier. O que foi que ele fez? Joaquim José da Silva Xavier, ele fez parte de um grupo chamado Inconfidentes. Não era um grupo musical. Era um grupo de pessoas que estavam lutando contra o que Portugal estava fazendo ao Brasil. O que Portugal fazia ao Brasil? Como eu falei, os portugueses vieram para colonizar o Brasil, ou seja, transformar o nosso país em um posto de coleta de Portugal, de quê? Das nossas riquezas, tanto naturais quanto culturais, certo? Então, eles pegavam todas as nossas riquezas. Quando eles começaram aqui nessa época de Tiradentes, eles tinham descoberto o ouro em Minas Gerais. Então, eles faziam o quê? Tanto eles levavam o nosso ouro, quanto toda a nossa produção depois, né, no tempo de café, algodão, cana-de-açúcar. Além disso, eles cobravam altíssimos impostos, certo? Aos comerciantes. Veja bem, todo esse processo de inconfidência se levantou a partir de fazendeiros e comerciantes. Não foi a população mais pobre que participou dessa luta, certo? Quem estava descontente com essa grande cobrança de impostos eram os comerciantes, eram os grandes fazendeiros, que além de ter que produzir e repassar para Portugal, ainda tinha cobrança de impostos muito grande. Então, Joaquim José da Silva Xavier e outras pessoas que chamaram de inconfidentes, certo? Eles lutaram para que isso acabasse. E aí, nesse processo de luta contra todos os desmandos do rei de Portugal no Brasil, eles foram o quê? Presos, acusados, né, de serem contra a coroa portuguesa. E aí, Tiradentes foi escolhido para ser o exemplo daquela pessoa que não se deve mexer com o rei de Portugal. Então, Tiradentes foi enforcado, Tiradentes foi esquartejado, que é esquartejado. Todo o corpo dele foi cortado em pedaços e todas as partes do corpo dele foram espalhadas, certo? Na cidade, para que as pessoas vissem que não se pode mexer com o rei de Portugal. Não se pode mexer com a coroa portuguesa. Então, Tiradentes ele lutou contra as altas cobranças de impostos que Portugal fazia aos comerciantes no Brasil. E essa luta, claro, né, levou à morte de Tiradentes no dia 21 de abril
de 1792. Olha aqui, vou ler para vocês, olha. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1789, para onde seguiram a missão especial. Assumindo toda a responsabilidade da conspiração, foi condenado à forca. Cumprida a sentença no dia 21 de abril de 1792, seu corpo, depois de decapitado, ou seja, cortada a sua cabeça, foi esquartejado e salgado, ou seja, para o corpo não apodrecer, para ficar muito tempo as pessoas vendo aquilo. Sua cabeça dentro de uma gaiola foi colocada em um poste na cidade de Ouro Preto. Suas pernas também foram pregadas em postes nas estradas de Minas e os braços enviados para Barbacena e Paraíba. Destruíram a sua casa e salgaram o terreno. Tiradentes foi o único dos conjurados que não recebeu perdão real. Sua alcunha provinha da competência com que manejava o boticão. Tiradentes. Por quê? Porque ele exercia a função de dentista. Não era uma função específica dele, certo? Porque naquela época as pessoas poderiam exercer várias funções mesmo sem ter um curso acadêmico. Como ele trabalhava com isso, então as pessoas conheciam ele como Tiradente. Mas o nome dele, desse inconfidente, conhecido como Tiradentes, o nome dele, na verdade, era Joaquim José da Silva Xavier. Então, não esqueçam. O nome de Tiradentes, que é só um apelido para a função que ele exercia, certo? Mas o nome dele real é Joaquim José da Silva Xavier. E agora vimos... Então, vocês agora já sabem por que quarta-feira é feriado, né? 21 de abril, porque é feriado. É comemorado o dia de Tiradentes. E agora vamos para o 22 de abril. 22 de abril, comemoramos o descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto ou foi invadido? Quem descobriu o Brasil? Dizem que foi Cabral. Como? Se quando ele chegou aqui, encontrou tanta gente. Já pensou? Como é que ele descobriu se aqui já existia? Certo? Então vamos lá. Há muitos anos atrás, um país chamado Portugal sentiu necessidade de aumentar o seu comércio. Para isso, precisava de produtos que não tinham em suas terras. Vários portugueses se aventuraram pelo mar e um deles, chamado Pedro Álvares Cabral, acabou chegando a uma terra diferente, habitada por pessoas diferentes, aos quais eles chamavam de índios. Vou dizer já porque eles chamavam de índios. Essa terra é a nossa terra, o Brasil, e a partir desta data os portugueses exploraram as riquezas do Brasil, mataram a maioria dos índios e essa escravidão indígena durou 300 anos. Vamos lá. Primeiro, nessa época, em 1500, a Europa estava em expansão comercial no período das grandes navegações, certo? Essas grandes navegações, elas tinham o objetivo de comprar ou adquirir produtos novos para vender para os outros países. Só que aí Portugal, Espanha já tinham explorado determinados locais e precisavam de outros produtos para poder vender. E aí eles criaram um caminho para comprar esses materiais, coisas que você utiliza na sua casa hoje em dia. Você não cozinha, mas sua mãe cozinha e ela sabe muito bem o que é cravo, o que é canela, o que é noz moscada, o que é pimenta, certo? Só um exemplo, só esses aqui. Gente, só esses produtinhos que hoje você vai lá no supermercado, vai lá na mercearia e compra um pacotinho de cravo, um pacotinho lá de canela, um potinho de canela em pó.
não é isso? Uma sementinha de noz moscada para fazer lá o molhinho branco. Gente, isso em 1500 era caríssimo, porque você atravessava praticamente o outro lado do mundo para adquirir esses materiais. Um tecido para fazer roupa chamado seda. Os portugueses saíam de Portugal para a China, certo? De navio não, de caravelas, né? Porque o navio já é uma coisa mais recente. Isso demorava meses e meses e meses para eles irem comprar e voltar. Então, você imagina o alto custo desses produtos. Então, eles tinham que procurar caminhos mais curtos para que esses produtos se tornassem mais baratos para eles comprarem e depois revenderem. E aí, eles disseram que iriam fazer um caminho para a Índia. A Índia, que também tinham vários produtos que eles chamavam de especiarias, que é a questão do cravo, da canela, da noz moscada, certo? Eram chamados de especiarias. Mas eles disseram que se perderam, Pedro Álvares Cabral, né? Ele não se ofereceu, na verdade, né? Ele ia receber, como recebeu, muito dinheiro para fazer essa viagem e adquirir esses produtos. Mas Pedro Álvares Cabral disse que se perdeu no caminho para a Índia, que é um caminho totalmente diferente do Brasil. E aí, quando chegou aqui nesse local, que ele pensou que era a Índia, e viu aquelas pessoas na terra, estamos na Índia, eles são os índios, por isso eles foram batizados de índios, certo? Os nossos antecessores aqui no Brasil, as pessoas que realmente são brasileiras de verdade, são os índios, certo? Todo mundo que chegou depois é imigrante, certo? Os donos da terra, na verdade, são os índios, que eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram, certo? Então, tirando essa parte de que os portugueses descobriram, não descobriram, eles chegaram. 21 de abril de 1500, 22 de abril, 21 de abril foi Tiradentes. 22 de abril de 1500, eles chegam aqui, nessas terras, encontram os índios, e aí eles começam o processo para chegar à colonização, que não foi um processo rápido. Os portugueses não significa que eles chegaram hoje e hoje mesmo eles colonizaram o Brasil, não. Isso demorou vários e vários anos. O Brasil passou quase um século sem Portugal trabalhar diretamente no Brasil. Ele só era o dono da terra, né? Teoricamente, né? Já que ele chegou aqui, então ele passou um tempo para poder catequizar os índios. O que é catequizar os índios? É trazê-los para a religião católica, eles aprenderem o português de Portugal, eles serem educados a ponto de poder trabalhar pelos portugueses e para os portugueses. Então, isso não foi um processo que demorou 1 ano, 2, não, demorou centenas de anos. E a custa o quê? Da luta dos índios, da morte de muitos índios, como eu falei para vocês lá no comecinho, sobre a questão dos índios, da morte dos índios. Muitos índios morreram com contato com os europeus, porque os europeus traziam doenças que os índios não tinham esse contato. Então, eles morreram. Muitos morreram de doenças, muitos morreram lutando contra o colonizador. Muitos foram assassinados pelo colonizador, certo? Mas esse processo de colonização também trouxe coisas boas para o país. Quando vocês forem estudar lá na frente, daqui no 5º ano, vocês vão estudar quando o rei de Portugal vem morar no Brasil. E aí há uma expansão gigantesca no nosso país de várias situações. O nosso país realmente começa a ser um país de verdade só a partir do momento que o rei de Portugal vem morar no Brasil. Porque ele traz a educação acadêmica, ele traz biblioteca, ele traz uma vasta infinidade de coisas que realmente transforma o nosso país
em um país mais produtivo do ponto de vista dos europeus. E realmente o nosso país se desenvolve nesse momento só a partir da vinda do rei de Portugal ao nosso país, certo? Aí aqui tem uma pessoa que gostava muito de escrever, Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi o escrivão da Esquadra de Cabral. O que é escrivão? Escrivão, o nome já está dizendo, é aquela pessoa que escreve. Nessa época, nem todas as pessoas, claro, eram alfabetizadas, mas existiam as pessoas específicas para escrever cartas, documentos oficiais. E Pero Vaz de Caminha vem com a esquadra de Pedro Álvares Cabral para escrever toda a trajetória dessa viagem, saindo de Portugal e chegando até o Brasil. Então, toda a trajetória ele escreve. O momento que chega no Brasil, que se vê os índios, que se vê o local, ele vai escrevendo. Aí aqui um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. No dia 22 de abril de 1500, avistamos terra, primeiro grande monte, que o capitão deu o nome de Monte Pascoal. A nova terra chamou Ilha de Vera Cruz, e dos navios avistávamos homens que andavam pela praia. Então, aqui Pero Vaz de Caminha, ele descreve que viu primeiro um grande monte, que aí Pedro Álvares Cabral deu o nome de Monte Pascoal. Quando ele chega na terra, ele pensando que estava em uma ilha, né, porque eles não tinham claro, né? Hoje nós temos as tecnologias como satélites, e aí você percebe que o nosso país não é uma ilha. Mas, naquela época, eles deram o nome de Ilha de Vera Cruz. E aí ele disse que avistou alguns homens andando na praia. Então, já tinha gente morando aqui. E aí o trecho que Pero Vaz de Caminha fala sobre os índios. Eles não lavram. O que é lavrar? Lavrar vem da palavra lavrador, aquele que cuida da terra, que planta a terra. Não criam nem há que boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem outros animais domésticos. Gente, foi aquilo que eu falei lá no comecinho. Nosso país já tem 520 anos que os portugueses chegaram aqui e vieram pessoas de outros países para cá. Então, trouxeram muita coisa para o nosso país que hoje a gente pensa que já nasceu aqui. Não, não nasceu aqui. Aqui não tinha boi, aqui não tinha vaca, aqui não tinha galinha, não tinha vaca, não tinha cabra, não tinha ovelha, não tinham esses animais domésticos. E a visão de Pero Vaz de Caminha dos índios era: eles não lavram, eles não criam animais. Primeiro que não tinha animais para se criar. Máximo peixe e ave. Então, para que criar se já tinha lá, né? Para que plantar se tinha uma vastidão de alimentos à sua disposição? E alguns portugueses foram visitar a aldeia dos índios. E aqui, novamente, Pero Vaz de Caminha fala: havia lá 9 ou 10 casas, tão compridas como o nosso navio. Eram de madeira e cobertas de palha. Todas de uma só peça, tinham dentro muitos esteios. De esteio a esteio, uma rede atada pelas pontas altas, onde dormiam. Debaixo, para se esquentar, faziam fogo. Diziam que em cada casa moravam 30 ou 40 pessoas. Gente, lembra lá no comecinho da nossa apostila, que eu falei que as casas dos índios, quando a gente estuda lá na educação infantil, pensa naquela casinha pequenininha, de palha, redondinha, mas na verdade as casas indígenas são gigantes, enormes, claro, ela é de um vão só, e ali vivem uma família ou várias com 20, 30 pessoas, certo? E, novamente, Pero Vaz de Caminha fala sobre a nossa terra. Nesta terra até agora, não sabemos se há ouro, prata, ferro. A terra tem um clima agradável, tem muita água. A terra parece tão boa que, se quisermos aproveitá-la, dará de tudo.
Então, aqui Pero Vaz de Caminha, ele faz o quê? Ele faz um elogio à terra, certo? Ao solo. Ele diz que não sabe se tem ouro nem prata, mas sabe que a terra tem um clima agradável. Nós somos um país que é um clima tropical, ele não é nem quente demais, nem frio demais, certo? Então, tem muita água. Então, a terra parece que é boa, que se quisermos aproveitar, ela dará de tudo. Ou seja, se começarmos a plantar, trazer plantas, como o rei de Portugal, quando ele vem, ele traz várias e várias plantas da Europa. E aí ele faz o quê? O Jardim Botânico no Rio de Janeiro, certo? Isso já bem depois, não é agora, certo? Aqui nós estamos falando do Brasil, que os portugueses chegaram pela Bahia, certo? O primeiro local que os portugueses chegaram no Brasil foi a Bahia. Da Bahia, que foi a primeira capital do Brasil, que foi na Bahia, depois vai para o Rio de Janeiro, que torna-se, então, capital do Império, e, por fim, a nossa capital torna-se a cidade de Brasília, que hoje é a atual capital do Brasil, certo? Então, quando vocês ouvirem tudo isso aqui, esse relato de Pero Vaz de Caminha, lembre-se que é na Bahia. Os portugueses chegaram na Bahia primeiro, certo? Então, aqui vocês vão responder, olha, aqui aprendendo com a carta, aqui vocês vão relembrar detalhes da carta. Eu já li para vocês o texto de Pero Vaz de Caminha, vocês vão responder facinho, facinho isso aqui, olha. Vamos lá. Quando o rei de Portugal recebeu a carta de Pero Vaz de Caminha, no dia 22 de abril de 1500, dias depois dessa carta ou dias antes desta data? Gente, se hoje, quando a gente manda uma correspondência, a gente demora, às vezes, até 15 dias para receber uma carta, vocês imaginem 1500. Claro que, se Pero Vaz de Caminha escreveu a carta em 22 de abril de 1500, com certeza o rei de Portugal não recebeu nesse dia. Não tinha SEDEX, certo? Não tinha e-mail naquela época, não tinha WhatsApp naquela época, ele recebia a mensagem na mesma hora. Então, já não foi 22 de abril. Foi dias depois dessa data ou foi dias antes? Gente, se ele escreveu 22 de abril, antes é que não podia ser. Então, a resposta certa é dias depois dessa data, certo? Eles não lavram, não criam. A quem Pero Vaz se refere nesta carta? Pero Vaz, quando fala, eles não lavram e nem criam, ele está falando dos índios, dos portugueses ou dos escravos? Primeiro, nessa época, não tinha ainda escravos, não tinham ainda africanos escravizados no Brasil, certo? Então, a gente já arrisca que não eram os escravos, os africanos escravizados. Português, gente, se ele chegou aqui e disse que eles não lavram nem criam, não eram os portugueses, porque os portugueses em Portugal já criavam animais e já trabalhavam com a agricultura. Então, ele fala aqui, ó, dos índios. Então, a resposta certa aí é índios. Vamos lá, o próximo. Havia lá 9 ou 10 casas, tão compridas como o nosso navio. A que lugar ele se refere nessa carta? Eu falei lá para vocês. A cidade encontrada, a praia onde eles desembarcaram ou a aldeia dos índios? Gente, não é a cidade, porque ainda não existia cidade. E não era a praia. Porque quando ele fala que lá havia 9 ou 10 casas, não era na praia. E sim na aldeia dos índios. Tem muita água. A terra parece tão boa que, se quisermos aproveitá-la, dará de tudo. A que terra ele se refere? Gente, a que terra Pero Vaz de Caminha está falando? A Portugal, ao Brasil ou às Índias? A Portugal, claro que não, porque ele não estava em Portugal. As Índias também não, porque ele não estava na Índia. Então, ele está falando
o nosso Brasil, claro, né? Próximo, loteria histórica. Marque na loteria a resposta certa. Vocês vão marcar um X na coluna que está correta. Vamos lá. Letra A. País de onde partiu a esquadra de Cabral. Pedro Álvares Cabral saiu de que país? Ele saiu das Índias? Saiu da Espanha? Saiu do Brasil? Ou saiu de Portugal? Gente, Pedro Álvares Cabral, a sua esquadra, que é um conjunto de navios, é o coletivo de navios esquadra, saiu de Portugal. Então, marquem aí, olha, faz um X bem grande aqui no número 4, aqui ó, onde tem Portugal. Data da partida: 6 de abril, 21 de abril, 9 de março ou 22 de abril. E agora, quando foi que a esquadra de Cabral saiu de Portugal? Não foi 22 de abril, não foi 21 de abril, nem foi 6 de abril, foi 9 de março. Então, marca aqui, ok? Escrivão da esquadra. Quem era que estava escrevendo tudo que via lá? Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha ou Vasco da Gama? Cristóvão Colombo foi o cidadão que foi responsável por descobrir ou atravessar as Américas primeiro. Pedro Álvares Cabral foi quem estava à frente da esquadra que veio para conhecer o Brasil. Vasco da Gama também era outro descobridor. Mas escrivão dessa listinha aqui é Pero Vaz de Caminha. Então, o escrivão da esquadra era Pero Vaz de Caminha. Marca aqui, ó, um X bem grande aqui. Letra D. Nome do monte avistado: Pascoal, Everest, Neblina ou Colina? Gente, qual foi o nome que Pedro Álvares Cabral colocou ao monte quando ele viu? Monte Pascoal. Sabe por que Monte Pascoal? Porque, coincidentemente, nesse dia era Páscoa. Era a semana da Páscoa. Então, por isso que ele colocou o nome de Monte Pascoal. Letra E. Habitantes encontrados na Terra. Gente, se vocês não souberem responder isso, eu vou ficar muito triste. Gente, quem é que morava aqui antes dos portugueses chegar? Eram os espanhóis? Eram os portugueses? Eram os negros? Ou eram os índios? Claro que os índios, né, meus amores? Letra F. Último nome dado à nova terra: Terra de Veracruz, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz ou Brasil? Esse aqui foi o primeiro. Depois de nome Monte Pascoal, que ele avistou o monte, colocou o nome de Monte Pascoal. Ao nosso país, primeiramente, ele colocou o nome de Ilha de Veracruz, mas por causa daquela árvore que eu falei lá para vocês no começo sobre a pintura indígena, eles colocaram o nome de Brasil. Letra G. A nova terra chamou-se Brasil por causa de uma fogueira de brasa, madeira, ilha ou estátua? Falei para vocês lá no começo. Por causa da madeira dessa árvore chamada pau-brasil. Então, marca o X aqui. No período que chegaram era feriado religioso, Natal, Páscoa ou final de ano? Quem lembrou que eu respondi há 2 segundos atrás, vai responder essa aqui facinho, facinho, né? Era Páscoa, minha gente. Era Páscoa. Aqui, o último. Pesquise com seus familiares se eles conhecem alguma música, comida ou pessoas que têm origem indígena e escreva nas linhas abaixo.
Aqui vocês vão escrever, vão fazer uma pesquisa com a sua família, se eles conhecem músicas, comidas ou pessoas de origem indígena, certo? Então, tá aqui a nossa aula de história, que fala sobre as datas comemorativas. Aqui é uma cruzadinha de Tiradentes. Vocês vão responder as perguntas, colocando aqui, olha, nos números que correspondem. Vamos lá. Primeiro, cidade onde nasceu Tiradentes. Aí você vai aqui no 1 e vai colocar o nome da cidade. 2, metal precioso extraído na época. Aqui, olha, isso é facinho, facinho também, viu? E assim você vai até o 11. Certo? Até a última pergunta. Vocês vão responder isso aqui, vocês encontram no texto que eu coloquei lá sobre Tiradentes, certo? Então, essa foi a nossa atividade de história sobre datas comemorativas, Dia do Índio, Dia do Descobrimento do Brasil e Dia de Tiradentes. Então, boa atividade para todo mundo. Beijo, beijo e até a próxima.